Paz, bom dia pessoas. Hoje eu tô atrasada. Porque eu já peguei algo complexo hoje pra gente falar sobre. Hoje aí, o dia de número 70. Estamos avançando rápido. Nossa leitura bíblica está no dia de número 70. Hoje nós vamos de Deuteronômio, capítulo 14 ao 16 e Marcos, do 12, do 28 ao 44. Hoje eu já vou começar com polêmica, tá? Tem dias e dias. Vamos lá. Vamos orar, né? A gente começar. Você tem conseguido acompanhar? Você tá seguindo firme aí? Tá com dificuldade? Tá entendendo o que você tá lendo? Se não está entendendo, não deixe de perguntar, tá? O importante não é só ler por ler, mas ler para entender. E hoje é um desses dias. Você entender os complexos, as coisas complexas da Bíblia. Vamos orar, né? Pai, eu quero agradecer por mais esta manhã, agradecer pela minha vida, pela tua vida. Jesus, que nos entregaste na cruz, a Deus Pai, que permitiu que assim fosse feito esse sacrifício para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ti, Deus. Obrigado, Espírito Santo, quem nos convence, quem fala conosco, como uma voz interior do que está certo, né? Sempre incomoda cada um de nós quando estamos no caminho errado. Nos mostra e nos revela a vontade de Deus para com as nossas vidas. Continua nos incomodando, continua tirando a gente da zona de conforto para cada vez mais nos envolver e nos comprometer na Tua presença, Deus. Assim nós oramos e agradecemos já por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio, capítulo de número 14, 15 e 16 hoje. E eu já vou falar para vocês que no anterior a gente estava falando sobre falsos profetas e idolatrias. E aí, no 14, é o finalzinho dessa questão de falsos profetas e idolatrias. E vai entrar em contrapartida em duas questões aí que é muito debatida dentro das igrejas. Talvez você tenha a sua opinião, eu vou dar a minha também dentro de um contexto bíblico, e aí você faz a formulação da sua, tá? Lembrando que todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas edificam. Lá em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, tá? O perigo aí da liberdade e a libertinagem. É uma linha muito tênue aí entre uma coisa e outra. E isso pode ser confundido com idolatria a falsos deuses. Mas como assim? Eu vou explicar a vocês. No capítulo aqui de número 14, a gente tem uma questão aqui, ó. Vai começar assim, ó. Filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por algum morto. Tá, aí. Quando ele fala golpes, não é sentido de golpes, de dar golpes, passar a perna em pessoas. Ele fala de golpes na pele, tatuagens, né? Era comum adoração a outros deuses por meio de tatuagens.
Ah, pastor, isso aí no contexto do Antigo Testamento. Mas era idolatria a outros deuses. Tatuagens com menção a mortos, uma menção a deuses, pessoas que faleceram. Contudo, a tatuagem em si, para que serve? É algo que você faz com qual intuito? É algo para sua própria vaidade? É algo que você faz com o intuito de agradar a outra pessoa? Não seria aí um intuito de idolatria a outra pessoa? Você está adorando ou dando mais ênfase a uma pessoa ou a um nome de alguém ou aí ao que ela representa para você do que a Deus? Ah, pastora, mas as minhas tatuagens são todas sobre Jesus. São o leão da tribo de Judá, eu coloco lá Jesus é a minha força, eu pus versículos bíblicos. Como eu falei para você, todo texto bíblico, para ele dizer que algo é errado, não está correto ser feito, a gente tem que achar 3 referências bíblicas, 3 versículos que defendam que são contra isso. A tatuagem em si, a gente não tem 3 versículos que condenem essa circunstância. Por isso, algumas igrejas mais liberais, vou colocar assim, paredes pretas, fundos de parede preta, elas não condenam. Contudo, eu, Bianca, não sou a favor. A gente tem tantas outras maneiras de demonstrar vaidade, né? As mulheres cortam, tingem o cabelo, fazem sobrancelhas, usam maquiagem, pintam as unhas, usam aí bijuterias, tem roupas bonitas, tem acessórios, tem homens também, né? Usam perfume, enfim, tem tantas outras coisas de se demonstrar a vaidade que aí você tem que usar o uso do seu próprio corpo. Aqui não fala dar golpes na testa, era uma adoração feita a um deus pagão a respeito de golpes na testa. E o texto finaliza falando assim, ó, nem sobre a testa fareis calvas por algum morto. Também era um tipo de adoração a outro deus, em específico a uma deusa, o raspar a cabeça. Aí eu vou pedir para você abrir lá em Corinto e a gente vai entrar num outro texto, abrir lá em 1 Coríntios e vamos entrar lá na época de Corinto e vamos entrar também numa discussão de uma outra denominação, mas já explicar também sobre ela. O ato de se raspar o cabelo era adoração a alguns deuses, né? Também a gente vê votos, próprio Paulo, o apóstolo Paulo fez um voto de raspar a cabeça, né? Um voto a Deus. Mas no texto em que eu vou ler aqui em específico, 1 Coríntios capítulo 11, vai falar a respeito do véu na igreja de Corinto, tá? Esse contexto do véu era na igreja de Corinto. Por que que na igreja de Corinto fez-se o uso do véu e nas demais igrejas não tinha essa recomendação do uso do véu? Aí você vai entender eu falar sobre a questão de raspar a cabeça. Na igreja de Corinto, lá em Corinto, melhor dizendo, lá em Atenas, na cidade ali, próximo ali, eles estavam pregando, profetizando a palavra de Deus, muitas pessoas aceitando Jesus, né? Mas havia um templo ali em que 1000 pessoas eram profetisas de Afrodite. Afrodite é a deusa da prostituição, da fertilidade e da sensualidade. Então havia ali 1000 mulheres que eram sacerdotisas, profetisas, adoradoras, seja lá o nome que você queira dar, de Afrodite.
e elas se prostituíam para poder adorar a essa deusa Afrodite. Além disso, elas raspavam a cabeça. Então, algumas mulheres que eram profetisas de Afrodite, haviam se convertido ao cristianismo. Então, ficou uma coisa assim, meu Deus, tá, se converteram, mas como identificar as que se converteram, sendo que lá havia um templo de Afrodite que era muito maior do que a igreja que tinha acabado de surgir ali? Como você saber se uma mulher era uma mulher que havia se convertido ao cristianismo, mas estava no comecinho aí da sua caminhada cristã, e quem era aí uma sacerdotisa de Afrodite? Então, ó, se você for ler ali, tô lavando roupa, tá? O texto vai dizer: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em primeiro lugar, a referência é Jesus. A gente tem que se parecer com Jesus. E ponto. Tá? De fato, eu vos louvo, porque em tudo me lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Beleza, vocês estão seguindo as tradições que eu deixei para vocês de seguirem. Fazer a ceia, de guardar os testamentos, guardar os mandamentos de Deus, né? Não adorar os outros deuses. E ele repete muito em Corinto a respeito de fugir da idolatria, fugir da idolatria, fugir da idolatria. Justamente porque, por conta dos templos que haviam naquele lugar, templos de Atenas. Essa briga com Atenas já é antiga, desde Juízes. O livro de Juízes, capítulo 2, versículo 13, vai dizer que o nome de Afrodite, antes de ser Afrodite, era Astarote. Então, Astarote, aí uma entidade, uma deusa, um santo pagão, né? Um anjo caído, a gente pode colocar assim, né? E essa treta aí de Paulo, dos cristãos com Afrodite, com Astarote, já era antiga, não é de agora, já é antiga, que as pessoas já se prostituíam para esse sentido, já raspavam a cabeça para esse sentido. Então não é algo que é novo, é algo que já era antigo, desde lá do livro de Juízes. E aí, Paulo vai continuar dizendo, né? Quero, entretanto, que saibais Cristo ser o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça de cada pessoa que busca seguir a Cristo. O homem, o cabeça da mulher. Os maridos são o cabeça da casa. E Deus é o cabeça de Jesus, né? Beleza. Fala que todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Então, fala a respeito de véu, né? Os homens judaicos, era comum que os homens tivessem o cabelo grandão e a barba grandona. Isso era um sinal de honra para os homens. E os homens, haviam homens também adoradores de Afrodite. Esses homens, eles tinham o cabelo comprido, porém eles eram afeminados, entende? Então, esses homens aí, eles tinham cabelo comprido, mas eles eram afeminados. Então, aí contradiz o que a história judaica fala do homem, né? O homem tem que ser o cabeça, tem que estar à frente, tem o cabelo comprido, mas é o cabeça, é o que tem a postura, é o que dá seguimento aí à família. E aí, vai falar da mulher, no verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Vou continuar lendo, ó. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem,
porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, aí sim, deve a mulher, por causa dos anjos, que anjos? Anjos caídos. Afrodite, Astarotes, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. As pessoas haviam se convertido ao cristianismo, profetisas ali de Afrodite, e elas vinham carecas, porque também era uma adoração elas rasparem os seus cabelos e entregarem a Afrodite. Eram adoradoras de Afrodite, prostituindo a si próprias, raspando seus cabelos. E aí, para identificar as mulheres que eram seguidoras de Cristo, das que estavam servindo lá no templo, elas colocavam um véu na sua cabeça, para identificar aí que agora elas eram seguidoras, para que aquilo ali venha identificar elas das demais. Então, para vocês, tá parecendo escândalo que essas mulheres estão entrando careca aí na igreja? Então, cobre a cabecinha, né? Cobre a cabeça. Porém, isso não é costume das igrejas. Ó, o 16 vai dizer assim, ó, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, não é costume usar o véu nas igrejas. Porém, nessas igrejas em específico de Corinto, era utilizado o uso do véu para quem era careca, para as mulheres que tinham acabado de se converter. Então, por que a gente não usa véu na igreja hoje? Porque isso foi algo específico que aconteceu lá em Corinto. Não é um mandamento, não é uma orientação para que todas as mulheres usem véu, não. Isso aí foi um costume que foi utilizado ali para identificar as profetisas de Afrodite das seguidoras de Jesus, né? Aí o 13 vai falar, julgai entre vós, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? Então, o homem tem que usar cabelo comprido? Ou ele tem que estar com o cabelo tratado? É desonroso para o homem usar cabelo comprido? Pela época, os judeus não. Os judeus usavam cabelo comprido, mas os romanos tinham o cabelo muito bem cortado, muito bem aparado, a barba muito bem feita. Isso são usos e costumes, gente. Quando você tem pessoas de locais diferentes se convertendo aí ao cristianismo, aí tem um choque cultural. É uma cultura que eles tinham daquele lugar. Então, ó, não é escândalo. Se você tem o costume de usar o cabelo comprido, pode usar o cabelo comprido. Se você gosta do cabelo curto, pode usar o cabelo curto. Essa questão do véu foi algo usado somente ali para identificar. Então, por isso nós não usamos. Ah, tá errado usar véu, então? Não, é um costume que eles continuaram seguindo lá a igreja de Corinto. Praticamente a gente pode colocar como sendo isso. As igrejas que ainda fazem utilização do véu, não tem nada a dizer aí, como eu falei. Tudo na Bíblia, para você dizer que é errado, não se pode fazer, você tem que ter 3 versículos. A gente tem outras referências ao véu? Não tem. A mesma coisa a história da tatuagem. Então, você olha para essa questão, analisa, para você faz sentido? Ah, para mim fez sentido, pastora. Eu entendo que meu corpo é templo do Espírito Santo e eu tenho que adorar Ele, não vou fazer nenhum golpe, nenhuma marcação no meu corpo. Ah, mas eu tenho para mim que eu posso fazer porque eu vou fazer para adorar a Deus. São situações em que a gente vai aí se explicar para Ele na glória. Eu tenho para mim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem coisas que não me convêm.
eu posso ser identificada como os demais. Do mesmo jeito que tem pessoas também que podem trazer muitas pessoas para Cristo através das suas tatuas. Mas você tem que ter argumentos para você defender essa questão. Então, como a gente não tem argumentos suficientes bíblicos, você não pode tomar para si que aquilo posso fazer. Então, não posso. Tem um versículo só? Não posso. Tem para mim que não posso. E a questão do véu também, só temos um versículo. Então, eu, para mim, não uso tatuagens. Eu, para mim, não faço uso do véu. A minha igreja, minha denominação também entende da mesma maneira. Capisco. E é isso, já começo com isso. Então, mas eu vou fazer um voto com Deus e vou raspar minha cabeça. Você está fazendo um voto com Deus. As pessoas anteriormente faziam votos com deuses pagãos. É o seu voto. O voto é você que faz com Deus. Você pode se abster de algum alimento, você pode mudar uma vestimenta. É o seu voto. Amém? É você e Deus. A gente tem livre acesso ao Pai agora. Não tem intermediário. Mas tudo tem que ser feito com ordem e decência. Não vai escandalizar geral aí não. A própria questão do véu ali era para não escandalizar quem estava frequentando a igreja e viu uma mulher careca entrando na igreja. Então, uma mulher careca entrando na igreja com um véuzinho na cabeça era uma recém-convertida. Beleza? Agora voltamos para Deuteronômio, capítulo 14. Nossa, um versículo já causou um porém, né? Oh, meu Deus do céu. 14, verso de número 3, vai dizer aí a respeito das leis sobre animais limpos e imundos. É a coisa dos animais com unhas fendidas. A gente já falou isso lá no livro de Levítico, né, a respeito dos sacrifícios dos animais, mas o livro de Deuteronômio, já falei, mas eu repito, a galera morreu lá, a primeira geração que veio com Moisés do Egito, então ele estava orientando mais uma vez essa galera nova que ia entrar na Terra Prometida, falando assim, gente, vocês estão entrando na Terra Prometida? Se conservem como Deus manteve vocês. E a respeito dos animais também, fala assim, não comereis coisa alguma abominável. Quem são os animais que vocês não podem comer, que são abomináveis? Vamos aí às recomendações. São estes os animais que comereis. Então, primeiro, a gente vai falar o que vocês podem comer. Então, o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todos esses animais vocês podem comer. Eles são animais que são considerados limpos, adequados. São o quê? São ruminantes com cascos fendidos. Tem um risquinho assim no casco, né? Consideráveis saudáveis aí para o nosso sistema digestivo. Eles eram considerados animais que não possuíam parasitas, não continham aí impurezas, porque eram animais que se limitavam a comer aí um capim em locais que não fossem tão contaminados. E os impuros eram os que não eram ruminantes. Vamos lá, verso 7. Porém, estes não comerei, dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o alganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Então, eles tinham que ser ruminantes e ter a unha fendida. Se não tivessem a unha fendida, eles não podiam ser comidos. Então, o camelo, a lebre,
o alganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. O imundos serão. E aí os porcos, né? Os porcos, porque eles possuíam várias doenças aí parasitárias, né? Até hoje a gente tem a tênia. Se você não cozinhar muito bem a carne de porco, você pode contrair aí ela pode vir a se andar no seu corpo todo e alojar na sua cabeça. E aí por que você vai ao médico tomar remédio de verme? Para ser eliminado, para esse verme, essa tênia, sei lá, enfim, o verme que for, ser eliminado aí nas suas fezes. E aí vai falar aí que o porco também não podia ser comido, porque ele tem unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será, deste não comereis a carne, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto comerei de tudo que há nas águas, porém, todos os peixes, tudo que tem barbatanas, tudo que tem escamas, ele pode ser comido. Mas tudo que não tiver barbatana, nem escama, não o comereis, imundo vos será. Então, hoje, a gente faz uso de alguns animais que para os judeus, até os dias atuais, eles ainda não fazem uso desses animais. Hoje, o preparo da comida é feito de forma diferenciada. Hoje, a gente cozinha muito bem cozido. Ah, pastor, então você falou aí a respeito da questão da tatuagem. Eu não quero mais comer porco, não vou mais comer, amado. É um voto que você faz com Deus. Você quer seguir a risca aí, que foi orientado segundo o Novo Testamento? Você pode. Mas eu já falo para você, Jesus, no tempo dele, ele já vem quebrando um monte de paradigmas. Já vem fazendo um monte de coisas que, para alguns, eram práticas ilícitas. Sentar-se à mesa aí de fariseus, estar aí dentre as mulheres, comer, fazer coisas no sábado, comer sem lavar as mãos. Para isso para eles era algo inaceitável, né? Hoje a gente faz uso desses animais porque a higiene é muito diferente. Esses animais eram proibidos por conta da higiene, falta de higiene, melhor dizendo. Porque era perigoso eles, não tendo muito acesso à saúde, comerem animais que poderiam transmitir doenças. Todo animal pode transmitir doenças? Sim, todos eles. Mas tem alguns que é em excesso. Até o boi, se ele também não for bem manejado, ele pode transmitir doenças. Tudo, você pode sair aqui, pegar um vento e voltar gripado. A doença que você pegou no ar. Tudo pode acontecer. Nós estamos sujeitos a todas as coisas acontecer. Você não pode viver bipolado. Não vou fazer mais nada. Agora eu tô santo. Se você separado, não tem contato com mais ninguém, não vive. A gente não tem como se abster do mundo. Nós estamos no mundo, mas no mundo nós não pertencemos. Então nós tomamos algumas práticas para guardar o nome de Deus, mas tem outras práticas que não tomamos. Então, você quer não comer mais carne de porco? Amém? Super entendo. Você vai seguir aí a respeito dos animais imundos? Eu entendo. Você quer continuar consumindo carne? Quer. Eu falo que essas são das coisas que a gente vai chegar lá na glória e vai conversar com Deus Pai. Fala, Pai, explica aí para nós quem estava certo, quem estava errado. Siga aí o que o Espírito Santo falar com você. Amém? E aí a palavra continua dizendo, toda ave limpa comereis, porém, pode comer aves? Pode. Frangueixos? Pode. Porém, tem algumas que eles falam para não comer. Quais? Quem? A águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão, o milhano, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião,
segundo a sua espécie: o mocho, o ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa nos será imundo, não se comerá. Não pode comer inseto, não. Essas farofas de bitu aí, essas... Gente, isso é o Antigo Testamento. Eu falei para vocês, Jesus veio quebrando paradigmas, eu não sei. O próprio João aí, ele comia gafanhotos. Então, você vai ter versículos que vão defender, você vai ter versículos que vão apoiar. Você tem 3, siga a risca. Não tenha 3, não siga a risca, beleza? Não comereis nenhum animal marinho. 3, que eu falo 3 referências em vários textos, tá? Então, toda ave, a gente tá falando sobre aves, sobre penosas. Hoje nós temos as cocós, galinhas. As galinhas nós comemos, nós fazemos usos delas, né? As galinhas, ok. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Caiu duro lá, capotou, não comer. Por quê? Você não sabe o que aconteceu. Esse animal pode ter tido alguma doença. Era por esse, porém, que eles não comiam animais mortos. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que coma ou vendê-lo ao estranho. Portanto, sois povo santo do Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito do leite da sua própria mãe. Então, vocês não podiam fazer uso dos animais mortos, por conta das doenças e por conta de que havia aí uma referência que o homem de Deus não poderia tocar em coisas mortas. Se assim fosse feito, ele se deveria manter isolado durante uma semana, fora do arraial, para depois ele retornar. E aí sim ser considerado uma pessoa limpa, né, desse período, desse processo. Até pessoas mesmo mortas, se alguém tocasse, ficaria aí durante 7 dias isolado. E, por fim, aqui vai falar do carne de cabrito cozida no leite de cabra. Essa técnica aí de comida era proibida, né? Por quê? Porque era associada a uma adoração pagã. Havia algum povo que fazia essa prática, cozendo o animal no próprio leite da própria mãe, né? Era uma prática aí de outros deuses. E eles estavam se afastando da idolatria. Lembra que esse versículo aqui, ó, a gente começou lá em cima falando de falsos profetas e idólatras. Então, algumas coisas eram práticas de outros povos que adoravam os outros deuses. Então, para eles não se confundirem e achar que, então posso fazer, posso adorar também a fulano faz isso. Então, para eles não se confundirem, eles restringiam, vocês não podem fazer nenhuma carne cozida com leite da mãe. Nem sei se tem receita com carne cozida com leite. E aí, agora no 22, a gente vai falar a respeito dos dízimos para o serviço do Senhor, os dízimos na casa de Deus. Verso 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolheu no campo, perante o Senhor teu Deus. Gente, meu cabelo cai e me dando coceira. Meu Deus. Aí eu fico assim tentando me coçar. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quem ia comer? Os levitas e os sacerdotes, né? As pessoas, elas iam apresentar aí o dízimo da sua colheita, o dízimo do seu animal, o dízimo do seu azeite, o dízimo, a primeira parte, a dízima, né? A primeira
a primícia, os primogênitos das suas vacas, das suas ovelhas, e disso será apresentado ao Senhor perante o teu Deus. Quando o caminho te for cumprido, quando o caminho te for cumprido, demais, tá certo, que os não possam passar por estar longe de ti, que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o teu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os teus dízimos dos frutos do 3º ano, os recolherás da tua cidade. Então virão os levitas, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Existe um costume até hoje que os judeus fazem, deixa eu só pegar o nome certo, e eles abençoam outras pessoas. Eu não sei se é kibbutz, deixa eu olhar aqui, eu vou falar besteira. O termo é tzedakah, o termo judaico, ou mitzvah dei, tá? É o dia de doação especial para eles. É um dia considerado como dia de justiça social, em que eles fazem caridade. Então eles separam tudo dos ganhos dele, realmente eles separam e doam, né? Existem até entidades lá que, se você não conhece uma família que realmente precisa, você pode entregar esse dinheiro, essa arrecadação. Eles fazem isso até hoje, tá? Essa arrecadação aí de 3 anos que você faz do seu dinheiro, você pode entregar esse dinheiro para eles, e eles vão distribuir aí para uma viúva, para algum necessitado, para algum refugiado, né? Eles distribuem o seu dinheiro de maneira justa. Eles têm esse mandamento, eles têm essa tradição aí existente até hoje, né? Isso aí a gente está lendo no Antigo Testamento, mas eles cumprem isso até hoje. Dentro da igreja atual, a gente junta aí as primícias, né? E doa uma cesta. É muito pouco. Você pode também fazer a caridade, você estando aí, visitando algum lar de idoso, alguma casa de um orfanato. Você pode também ajudar outras famílias que precisam, doação de roupas. Você pode doar aí o seu tempo, estando aí em lares de pessoas que estão em recuperação de drogas. Enfim, N coisas você pode fazer para também cooperar aí com a caridade. Então, dentro do cristianismo atual que a gente segue, a gente faz o dia mitzvah? Não, a gente não faz. Mas a caridade é algo que acontece e também é praticado por Deus. É o amor, né? Ele é praticado por Jesus, né? Então, é importante a gente também fazer de alguma maneira, seja lá você com a doação da sua primícia, que você sabe que vai para alguma família necessitada, ou você também praticando 8 horas já, algum ato social. Eu perdi um tempão lá na Atena, né? Na Afrodite. Enfim, né? Você deveria guardar a primícia para o Senhor, mas os levitas, eles poderiam comer. E você, se quisesse comer desse animal que era tido como primícia do Senhor, você deveria entregar o valor em dinheiro para o templo ali
para os levitas. Se você quisesse consumir, você poderia consumi-los de acordo com essa referência aqui, tá? Mas você tinha que entregar aí o valor referente aí no templo. No caso aqui no tabernáculo, né? Não tinha templo ainda, o templo vai vir mais lá na frente. Capítulo de número 15, vai dizer assim, ó. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo de remissão, modo credor, que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do teu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. É como se fosse o perdão das dívidas, né? A liberação das dívidas. O ano conhecido ali como ano de jubileu. Durante 7 anos, você serve durante 6 anos, no 7º ano você é livre, né? Você pode ser livre. Eu lembro, não sei se você acompanha com a gente desde o começo, mas que eu comentei a respeito da escravidão. A escravidão é tida como algo diferente. Para nós, a gente tem a referência aí do que aconteceu com os africanos no Brasil, mas lá era comum, se você não tinha dinheiro, você se entregar como escravo para servir aquela família, de bom grado, porque você tinha uma dívida a pagar. A honra era algo muito... Hoje a gente está bem diferente disso, a minha máquina jogando água fora. Mas a honra era algo tido como muito importante, a sua palavra tinha honra, né? Você diz algo, você cumpre o que você diz. Então, se você disse que você ia pagar e você não tinha dinheiro para pagar, então você sim serviria aquela família para pagar a sua dívida. E se durante 6 anos você serviu, quando completasse aí o 7º ano, você ainda não tivesse pago, independente disso, você era liberto. Então, é sobre isso aí que está falando. Mas fala também a respeito de liberação, de perdoação de dívidas, né? Perdoa aí quem te emprestou algo. Hoje a gente fala que é o tal do caducar, né? Dentro do Bacen aí, né? Existe um perdão automático de dívidas que acontece dentro do contexto bancário aí. Passou 5 anos, eles perdoam, entre aspas, né? Tem um histórico que fica lá no Bacen, onde eu trabalhei em financeira, de um mal pagador, né? Então, se você deve a alguém, seja bancário, faz o favor de ir lá no Serasa, no aplicativo do banco, e pagar a sua dívida, porque ela com certeza consta lá, mesmo que ela tenha passado 5 anos, tá bom? Faz o favor, porque cristão, ele honra a sua palavra, como eu falei aqui. Prometeu que vai pagar, se entregava como escravo, se não tivesse dinheiro, servia a família ali, e poderia ser liberto ali, depois do período do completar aí o 7º ano. O verso 3 vai dizer assim, ó, do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás. Então fala também do perdão de dívidas. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra, que te dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz de todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Então também faz uma recomendação para você não tomar emprestado. Você pode emprestar muitos, porém procure não pegar emprestado, dinheiro com ninguém, dinheiro com um banco. Aqui não está falando de banco não, mas eu estou acrescentando para você, tá? Ajude outras pessoas, porém busque... eu não posso ser ajudado? Sou orgulhoso? Não, não é isso. É para você não ficar devendo nada para ninguém. Ajude uma pessoa necessitada. Mas se você não está passando necessidade, para que você vai pegar emprestado? É isso, é sobre isso. Continuando, verso 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos,
em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos dos teus irmãos pobres. Antes, lhe abrirás de toda a mão, lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Você falou que eu não posso pegar emprestado, mas aqui no caso você está ajudando o necessitado, você está praticando a caridade, está ajudando alguém que está necessitado, para essa pessoa se reerguer. Ajuda ela a se reerguer e depois a gente segue o caminho. Cadê? Onde eu parei? Isso. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos. Também não vai fazer nada de caso pensado. Eu vou pegar emprestado mesmo, porque está chegando uma época aí que ele vai ter que me perdoar, porque é o ano que eu vou ser liberto. Também não vai fazer nada nesse sentido, né? Nessa época da remissão era cumprido aí o 7º ano, né? Mas você também não vai pegar emprestado com alguém sem intenção de pagar. Não, você não vai fazer isso de caso pensado. Você não vai fazer isso de maneira maligna com teu irmão, que está dizendo a palavra aí, ó, no verso 9, né? Porque vai ser pecado. Vai ser pecado. Mesmo que na lei estava escrito lá que era para perdoar, se você fez de caso pensado, é pecado. Então também não pega emprestado o banco aí sem intenção de pagar, não, gente, isso é muito feio. Eu vejo uns testemunhos aí das pessoas falando que eu fui perdoado de uma dívida de 50 mil. Pelo amor de Deus, gente, o banco te emprestou 50 mil, nem que você pague aí 70 vezes, paga o que você deve. Misericórdia, é muito triste isso. Se você não sabe administrar e tá com dificuldade, nem pega emprestado. Então, nem tenha cartão. Você não sabe fazer uso do cartão, nem tem. Tá? Complicado. Então, fala aí, verso 10. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração. Quando lhe deres, pois, por isso, te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Então, entregas a Deus, e não seja, livremente lhe darás ao seu irmão e a Deus, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, não fique pensando errado, pois isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Então faz com o coração bondoso, né? Pois nunca deixará de haver pobre, sempre vai ter alguém com dificuldade, gente, na terra, tá escrito aqui, ó. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Pode ajudar, sim. Eu já tenho para mim, eu não gosto de ajudar pessoas com dinheiro, tá? É uma prática minha, né? Se você ajuda, porque a gente não sabe o que a pessoa vai fazer. Às vezes, lá no comércio, né, que eu tenho, parece muita gente pedindo dinheiro. Eu não costumo ajudar com dinheiro, eu não sei o que a pessoa vai fazer com dinheiro. Então, se a pessoa precisa de um alimento, de uma roupa, a gente auxilia. Eu não aconselho a você entregar dinheiro, a não ser que você sabe, né, a procedência. É uma instituição de caridade, eu conheço, eu sei para que eles vão usar. Preferível você ir lá comprar o que a pessoa precisa e entregar, do que você entregar um dinheiro e o dinheiro for desviado aí para outras coisas. E aqui vai falar aí a respeito do irmão hebreu que foi vendido, aquela prática lá, acabei de falar o nome, eu esqueci, do escravo, né, do irmão que está servindo. Verso 12, ó. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, e no 7º ano o despedirás, forro. Então, como eu falei, né, vai poder estar ali pagando o que precisa com o serviço durante 6 anos, mas completou 7 anos, você libera essa pessoa do serviço, da escravidão. E quando a ti o despedires forro, não o deixará ir vazio. Então, a pessoa teve com você 6 anos na tua casa, né, como a prática do Antigo Testamento, isso a gente não aplica nos períodos atuais, né?
está devendo alguém, você faz um empréstimo para o banco, fica devendo o banco e paga a pessoa. Né? E depois você paga o banco, em nome de Jesus. Mas era comum, como eu falei, servir a pessoas com a sua própria vida, com aí o serviço, com a escravidão. Não era o termo usado escravidão, era usado servo. E aí, no 7º ano, essa pessoa, voltava para a casa dela, mas você entregava algo, grato por esse serviço. Fornecerás o teu rebanho, a tua eira, o teu lagar, daquilo que o Senhor te houver abençoado lhes darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Vocês também foram escravos lá, vocês foram servos lá. E o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Eles, quando saíram do Egito, eles saíram muito ricos. Os próprios egípcios entregaram para eles aí ofertas em ouro, né? E outras coisitas mais. Então, quando alguém servir na tua casa, vocês também entregarão para essas pessoas algo. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porque te ama a ti, a tua casa, por estar bem contigo. Porém, se ele afeiçoou aí a sua família e quer estar para sempre com você, então tomarás uma sovela e te furarás a orelha na porta. Furarás a orelha. Botará um brinco, né? E será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Então, se a pessoa quer ficar com você para sempre, amou a sua casa, amou a sua família, você marcava ela com brinco. Eu sempre brinco, se não é bíblico, que eu tenho muitos brincos, porque eu sou uma serva de Jesus. Então, eu estou marcada com os brincos, serviço dele. Tem nada bíblico, né, tá? Isso aqui é coisa minha, tá bom? E aí, a gente usa essa expressão quando a gente fala que nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo. Servos com orelha furada. Nós servimos a Ele, mas porque o amamos. Seguimos tudo que Ele põe pra gente fazer, arrisca. Porque nós o amamos, não por obrigação, mas porque nós amamos a Cristo. Assim o seguimos. Não sei se você conseguiu compreender, né? Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Mas é isso, né? Nós servimos a Jesus. E aí, o texto aqui falando sobre as pessoas que serviam, né? Vai dizer, não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo for. Então, não fique assim, preso em não prendê-lo. Por 6 anos te serviu, por metade do salário do jornaleiro, assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. Não fique com dó de entregar. Aí está falando do período em que as pessoas eram servos. Entregar essa pessoa, voltar. Você não vai poder ser, vou ter que te devolver aí, vou ter que perder meu servo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar? A pessoa serviu durante 6 anos. Dê glória a Deus por isso. E o Senhor vai te abençoar. Ele vai te entregar um salário de volta. E aí, o 15 vai falar a respeito da lei sobre os primogênitos do gado, a primícia do gado. Vamos lá, 15 do 19 ao 23. Todo primogênito que nascer do teu gado, da tua ovelha, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás, o imundo e o limpo o comerás, juntamente com a carne do corso e do veado. Então, as ovelhas, os bois, eles pertencem ao Senhor. Os primogênitos ali pertencem a Deus. Você vai oferecer-lhe como sacrifício na casa do Senhor. Eles poderão ser comidos ali como sacrifício, né? Mas se, porém, for primogênito e tiver algum defeito,
ele poderá ser comido pela sua família, tranquilamente. Poderá ser comido ali, não precisará ser entregue como primícia. Fala que na tua cidade o comerás se ele tiver algum defeito, esse animal, for coxo, for cego, poderá comer livremente com a carne aí dos demais. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Então, carne com sangue, chouriço, não podia comer nada com sangue, 0 chouriço. E o 16 também, hoje vai ficar mais comprido esse estudo hoje. A gente vai falar a respeito da Páscoa. Guarda o mês de Abibe. O mês de Abibe é o mês de abril. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho do gado, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o teu nome. Nela não comerás levedado, nem nada com fermento. 7 dias nela comerás pães asmos. Então, no mês de abril haverá a Páscoa e você sacrificará do seu rebanho, né? E comerá pães asmos ali, porque vai fazer menção ao dia em que você foi liberto ali no Egito. Fermento não se achará contigo, então nada comerá com fermento por 7 dias. Em todo o teu território, em toda a cidade, não poderá comer nada com fermento. Também a carne sacrificarás à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o teu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo que saíste do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás à tua tenda. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. Então, o cordeiro deveria ser assado e deveria ser comido ali no final do dia até o pôr do sol. Depois dele assado até o final do dia, ele deveria ser comido até o final, ou até o pôr do sol. Lembra que a gente tinha comentado lá do Êxodo, que se você fosse uma família pequena, chame mais pessoas, porque ele tinha que ser comido todo até o final do dia. Então, até um grupo de 11, 15 pessoas poderia ter aí numa casa para dar fim a esse cordeiro todo. Não poderia sobrar nada da carne. E os demais dias seria comido pães asmos, e no 7º dia as pessoas iriam descansar. Nada poderia se fazer no sentido de trabalho. Você pode andar, você pode comer, você pode fazer várias coisas, mas não deveria trabalhar nesse dia. 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas. Aí vai falar, a gente já leu ali, das festas que lá no Levítico a gente leu, fez um resumo também. As festas sagradas, né? Tem a Páscoa, que comemora a libertação dos israelitas, e depois tem a festa das primícias, que é a festa da colheita, né? Que aí eles vão contar a festa das semanas, também conhecida como festa das semanas. Deixa eu desligar aqui. Verso 11. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro e o órfão, a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar em teu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Então,
Então, a gente faz essa festa hoje? Não, mas os judeus comemoram essas festas até hoje, né? A Páscoa a gente comemora, sim, a morte e a ressurreição de Cristo, né? A Páscoa não do Antigo Testamento, a Páscoa do Novo Testamento, né? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E lá eles têm esse costume aí de guardar a festa das semanas, guardar a Páscoa, também conhecida como festa dos pães asmos, né? Colher aí as primícias da colheita, a festa das primícias, que é a festa da colheita também, festa das semanas, conhecida aí como a festa que celebra o início da colheita, com gratidão, agradecendo aí por tudo que Deus proveu aí de alimento, de sustento. Aí depois a gente tem a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das carbanas, em memória aos israelitas do Egito, também comemorada aí durante 7 dias no mês de julho, até hoje também. Marca também o início, da colheita é o início, e a do tabernáculo ou das cabanas é o final da colheita, aí no finalzinho do verão. Essa 13 que a gente está lendo, né? A festa dos tabernáculos. Celebrarás 7 dias quando houveres recolhido da tua eira, do teu lagar. Alegrar-se-á as tuas festas, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva e o levita, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro da tua aldeia. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus hão de abençoar-te em toda a tua colheita, em todas as obras das tuas mãos, pelo que tudo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Está dizendo que deveria ser feito um sacrifício nessas festas, né? Cada um oferecerá na proporção em que possa dar um sacrifício, né, diante de Deus, em agradecimento, segundo o que você puder, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Verso 18. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades. Cadê que eu perdi onde eu estava? Em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, com reto juízo te der entre as suas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. A justiça seguirás somente a justiça, para que vivas e possua com herança. Então tem que ser pessoas honradas, pessoas honestas, fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é justo. A justiça seguirá somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás postes ídolos, imagens, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Então não farás para ti nenhum tipo de poste ídolos, nem nenhuma coluna de adoração, nem nada de objeto de madeira, nada disso. Somente conforme foi orientado lá por Moisés. Vai ter o tabernáculo, o santo dos santos e o santíssimo, a arca da aliança, o altar para o sacrifício, os sacerdotes e os levitas ali orientando e organizando o lugar. Beleza? Rapidamente, para eu poder finalizar aí, vamos de Marcos 12, do 28 até o 44. Marcos 12, do 28 até o 44.
Jesus, aqui agora no Evangelho de Marcos, vai falar a respeito do maior mandamento. Qual que é o maior mandamento? Vamos lá. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Qual que é o maior de todos? Aí, Senhor, ajuda nós. Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Principal mandamento. Então não é o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento, não é o segundo mandamento dos 10 mandamentos, tá? Ele estava perguntando qual que é o maior e de todos, qual que é o segundo maior. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, dos 10, os maiores mandamentos são esses. Se você tiver dúvida,